Bom dia, pessoal. Eu me chamo Flávia, sou bolsista do PIBID e eu vou dar aula para vocês da semana 5 do PET de Geografia. O tema é o processo de urbanização contemporânea, a cidade, a metrópole, o trabalho, o lazer e a cultura. Com o subtema, o processo de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Vocês vão encontrar esse material da página 137 a 140 do PET, volume 2. Então, vamos começar. Primeiro, o que é a urbanização? A urbanização é o processo de transformação de uma sociedade, de uma região ou de um território de rural para urbano, ou seja, não representa somente o crescimento da população da cidade, mas o aumento em relação aos habitantes do campo. Então, quando a população urbana de um determinado local cresce em número maior do que a do campo, dizemos que ocorre um processo de urbanização. Aqui vocês podem ver o mapa do Brasil com as porcentagens de urbanização por região, mapa de 2015. O Brasil, como vocês podem ver, já é 85% urbano, então ele é a maior parte urbanizada. Aí vocês podem ver a região sudeste já é 93% urbanizado. O centro-oeste em amarelo aqui também com altos índices de urbanização, o sul, o norte e a região com menor índice de urbanização, segundo dados de 2015, é o nordeste. Um dos efeitos da urbanização é o êxodo rural. O êxodo rural é uma modalidade de migração. Ela é caracterizada pelo deslocamento de uma população da zona rural em direção às cidades. E é um fenômeno que ocorre em escala mundial pela implantação das relações capitalistas modernas na produção agropecuária, onde que o modelo econômico privilegia os grandes latifundiários, ou seja, as grandes plantações. E essa intensa mecanização das atividades rurais expulsa os pequenos produtores do campo. Essa mecanização substitui a mão de obra. Além disso, os pequenos produtores eles não acompanham essa mecanização e perdem em produtividade, ficam em desvantagem no mercado, né? Eles perdem para essas grandes corporações, para o agronegócio. Outro motivo que proporciona o êxodo rural é o fator atrativo que as cidades exercem sobre parte dessa população rural. Muitos migram para as cidades, principalmente as mais industrializadas, em busca de emprego e melhores condições de vida. E esse processo gera um aumento populacional descontrolado nas cidades, e essa população do campo, geralmente, quando chega nas cidades, não possui a qualificação profissional no mercado que é cada vez mais competitivo. Isso faz com que aumente o desemprego e o subemprego nas cidades. Então, uma das coisas que ajudam na urbanização é a industrialização. E essa industrialização proporciona o êxodo rural, que é um fator atrativo que as cidades exercem sobre parte da população rural, que, como eu falei no slide anterior, muda para as cidades à procura de emprego, melhores condições de vida. E essa relação entre a industrialização e a urbanização se encontra no fato de que o processo industrial ele dinamiza a sociedade e atua no sentido de modernizar, embora esse não seja o único fator responsável pela urbanização. Mas assim, ele amplia os fatores atrativos da cidade, que são um conjunto de características do meio urbano que atrai os migrantes advindos do campo. Aqui nesse mapa, vocês podem ver a distribuição das indústrias no Brasil. Vocês podem ver que é concentrada principalmente aqui no Sudeste, que nós vimos no mapa no primeiro slide, que é um dos lugares mais urbanizados do Brasil. Então a gente pode ver essa relação da industrialização com a urbanização, ou o sul também, que é um dos principais urbanizados também. A gente pode ver o nordeste, que nós vimos que é um dos menos urbanizados, com uma menor quantidade de indústrias. Então agora sobre a urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Apesar do processo de urbanização ele ter sido iniciado com a Revolução Industrial, foi até no século XX um fenômeno relativamente lento, e após a Segunda Guerra Mundial que esse fenômeno foi concluído nos países desenvolvidos e iniciado de maneira rápida em muitos países subdesenvolvidos.
Os fatores atrativos da urbanização em países desenvolvidos estão ligados basicamente ao processo de industrialização em sentido amplo, ou seja, às transformações provocadas na cidade pela indústria. Nos países desenvolvidos, o processo de industrialização passou por diferentes etapas, né, que foram a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial, e foi evoluindo gradativamente. Consequentemente, o processo de urbanização acompanhou esse ritmo de desenvolvimento, fazendo com que as pessoas fossem migrando para as cidades ao longo do tempo com todo o processo. Então, nós podemos concluir que a urbanização nos países desenvolvidos ocorreu de maneira lenta e gradativa, assim como a industrialização, e isso contribuiu para a criação da infraestrutura urbana desses países. Já nos países subdesenvolvidos, a urbanização também acompanhou o ritmo da industrialização. Só que o processo de industrialização dos países subdesenvolvidos ocorreu em um curto espaço de tempo. E aí foi possível perceber que a urbanização ocorreu de maneira rápida e desordenada. E isso fez com que as cidades que receberam o grande fluxo migratório, elas não se encontravam preparadas para o rápido crescimento urbano que aconteceu. Isso causou a formação desses espaços de segregação, de favelas, que a gente pode ver bastante aqui no Brasil. Aqui nesse mapa vocês podem ver urbanização no mundo todo. Vocês podem ver aqui o Brasil 85% de urbanização, Estados Unidos 81% urbanizado. Aqui vocês podem ver em vermelho são os mais urbanizados, o em amarelo são um pouco menos, depois vem o azul, depois vem o verde. E o preto, ele representa as cidades com mais de 10 milhões de pessoas. Aqui no Brasil nós temos São Paulo e o Rio de Janeiro. Então é um mapa bem interessante para a gente ver a urbanização no mundo todo. Então, seguindo essa questão da urbanização, nós podemos ver a formação do Brasil, a moradia no Brasil, né? Esse processo de urbanização, ele além de ocorrer de forma desigual, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, ele deu-se de forma desordenada. O que aconteceu é a falta de planejamento da cidade. E isso acarreta em diversos problemas urbanos, de ordem social e também ambiental. Então nós podemos destacar desses problemas de infraestrutura, por exemplo, a favelização, que com a falta de planejamento e de políticas públicas faz com que muitas pessoas ocupem áreas impróprias, né? Áreas de risco, como podemos ver aqui na imagem, né? Porque elas vêm na cidade e não encontram lugares para morar e acabam ocupando esses lugares que não são próprios. Outro problema é o excesso de lixo que é gerado por essa urbanização e muitas vezes esses lixos que são gerados não são descartados de maneira correta. Além disso, temos a poluição, que é causada pelas indústrias, pelos automóveis. Também temos a poluição sonora e visual, além da violência, da inundação, que essa ocupação desordenada ajuda, né, a ocorrer as inundações. Então esse é um grande problema de moradia aqui no Brasil, que foi causada por causa dessa urbanização desordenada e sem planejamento. Aqui nós temos um termo que tem se usado bastante, o termo que é a gentrificação, que é um processo de transformação urbana que expulsa os moradores dos bairros periféricos e transforma esses bairros em áreas nobres. E o que causa isso? Normalmente a especulação imobiliária, o aumento do turismo e as obras do governo, elas são responsáveis para esse fenômeno acontecer. Então podemos ver assim, áreas que antigamente eram ocupadas por pessoas de classes mais baixas, agora sendo ocupadas pelo comércio. Você pode ver também aqui na cidade, a gente vê essa expansão dessas áreas e desse comércio vai chegando nos bairros e acaba que esses bairros começam a ficar mais caro o aluguel, por exemplo. E isso faz com que as pessoas que antes tinham condições de morar lá saiam desses bairros e se mudem para bairros mais distantes. Então esse também é um problema que a gente tem enfrentado bastante na urbanização. Na apostila de vocês, nós temos o Para Saber Mais, que nessa semana eles indicam o Mundo Visto de Cima, que traz um vídeo onde mostra a cidade de Londres visto de cima e é muito interessante. É interessante que você vê toda a estrutura da cidade de Londres. É muito bonito o vídeo. Eu indico para quem puder assistir, tá no YouTube. Tem um link aí na apostila de vocês também. Agora passando para as atividades, na atividade 1, com base no cartão abaixo, explique como funciona o processo de gentrificação. Então vocês vão analisar essa figura aqui
E vamos falar um pouco desse processo que eu acabei de falar para vocês de gentrificação que ocorre na cidade. Atividade 2. O processo de urbanização está diretamente ligado à industrialização das sociedades. Percebe-se tal afirmação no fato de cada uma dessas sucessivas revoluções industriais terem sido acompanhadas por sucessivas explosões demográficas em diversas cidades do mundo. Sobre o processo de urbanização associado à industrialização, julga as afirmações abaixo com V para verdadeiro e F para falso. Então vocês vão analisar esse processo e vão responder verdadeiro ou falso nessas 4 questões aqui abaixo. Na atividade 3, nós temos esse trechinho aqui e vocês vão ter que assinalar a alternativa que apresenta uma afirmação coerente com os argumentos do texto. Então vocês terão que analisar sobre o que fala o texto e responder a questão. Atividade 4. A questão da moradia no Brasil, em especial nos grandes centros urbanos, é um problema social que ocorre em muitos municípios. Sobre essa questão, estão corretas as afirmativas abaixo, exceto. Então vocês vão analisar sobre a moradia no Brasil, que eu falei durante a aula, e responder qual dessas alternativas não está certa em relação à moradia no Brasil. E a 5ª questão e última explique as causas desse intenso processo de urbanização que vem ocorrendo nos países subdesenvolvidos nas últimas décadas. Então vocês leem esse trechinho e explicam esse processo que tem ocorrido de urbanização nos países subdesenvolvidos, que também foi tratado durante a aula. Então essa semana é isso. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com o professor de vocês, comente aí no vídeo e até a próxima, pessoal.